Meus irmãos, mais uma vez, a festa da carne, chamada de Carnaval, veio zombando de Deus e das coisas de Deus. Esse vídeo eu quero mostrar para você o perigo de zombar das coisas de Deus, que é o que as escolas de samba têm feito neste carnaval e em carnavais anteriores também. É que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de entender, acham que tudo isso que está acontecendo é normal, que eles estão apenas apresentando uma diversidade de ideias, de religiões, mas na verdade o que eles estão fazendo é muito mais do que isso. É zombando das coisas de Deus, zombando do cristianismo, e a gente não pode deixar de falar. E eu quero já pedir a você apenas uma coisa: compartilhe esse vídeo. Se você, as suas ideias condizem com a minha e com o que eu vou mostrar na palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, porque certamente esse vídeo não será recomendado pela plataforma. Porque quando a gente fala algo que vai contra o sistema, algo que defende a fé cristã, normalmente o vídeo não é muito recomendado, não é muito aceito, porque eles querem aquilo que realmente vai contra a fé cristã. Então, quando você defende a fé cristã, normalmente eles tentam barrar. Então, os únicos que podem fazer esse vídeo adiante é você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, que me acompanha aqui, compartilhando para outras pessoas. Amém? Pois bem, a Escola de Samba Gaviões da Fiel, em 2019, já fez um carnaval, uma apresentação zombando de Jesus Cristo, né? Isso repercutiu e todos já sabem. Depois vieram as consequências. Veio a pandemia, veio tragédias, veio muita coisa atingindo não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E agora, passaram-se alguns anos sem ter carnaval, justamente por causa da pandemia. Agora retornaram novamente zombando das coisas de Deus. Nessa apresentação que fizeram, uma atora, né, chamada de Sabrina Sato, veio representando ali um dragão, dizem que é o dragão de São Jorge, e zombando das coisas de Deus. Essa atora já é conhecida por dizer há alguns anos atrás que a pombagira possa nela de vez em quando. Eu recebo uma pombagira, Maria Padilha. Eu recebo a pombagira. Eu sabia que eu recebo uma pombagira, Maria Padilha. Muita vontade de beijar na boca e muita vontade, assim, tipo, de fazer doideiras. Sério, quando eu bebo muito, é sério isso que eu tô falando. Eu sei, quando você fica bebaço, você recebe a pombagira. Eu recebo a pombagira, eu recebo a pombagira, eu recebo a pombagira. Então, por aí vocês veem, irmãos, que é algo espiritual que está havendo. Não é uma simples apresentação, né? A mesma atora que diz que a pombagira possa nela, veio agora representando aí esse dragão combatendo contra Jesus Cristo. E o que mais chama atenção é o enredo deles, né? Dizendo que em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos dos Santos. Parece que é uma coisa simples, né? Apenas mudar do singular para o plural. Mas não é uma coisa simples, é uma zombaria. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade Santa. É apenas um Espírito. Quando você fala de espíritos, você está falando de espíritos malignos, de demônios, né? Anjos caídos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Então não existe os espíritos dos santos, é o Espírito Santo. Eles já fizeram isso de propósito para zombar, né? O Pai, em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos dos santos. Mas já podemos ver já de início já uma consequência, né? Uma pessoa, um homem que estava lá representando Jesus, disse que ficou mais de uma hora pendurado lá, depois passou mal, foi levado às pressas para o hospital. As reportagens, eu estive olhando nos sites de notícias, não dão mais informações, diz que não tiveram mais detalhes do que sucedeu com ele e o estado de saúde dele. Certamente não vão mesmo noticiar, porque eles não querem
se dar como convencido de que fizeram algo errado e que a mão de Deus está pesando contra eles, né? Eles sempre vão procurar esconder. Mas a gente que tem o discernimento espiritual, a gente já sabe, né, que essas coisas vai vir a consequência. Eu quero ler um texto bíblico, para não ficar só nas minhas palavras, para vocês verem que o que eu estou falando aqui tem base bíblica. Amém? Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o verso 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então a palavra de Deus é clara, irmãos, que de Deus não se zomba. E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se não colher hoje, vai colher futuramente. Porque aí o texto conclui: quem semeia para o Espírito, ou seja, quem semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia do Espírito, colherá a vida eterna. Então quem vive em Espírito, quem segue as coisas do Espírito, colherá a vida eterna em Jesus Cristo. Agora, ai daqueles que estão zombando das coisas de Deus, né? E a gente vimos aí uma tragédia acontecendo justamente nos dias de carnaval. Um temporal em São Paulo matou já aproximadamente mais de 70 pessoas, né? Até a hora que eu vi, 36 estavam confirmadas e 40 estavam desaparecidas. Então, irmãos, a ciência tenta explicar dizendo que é aquecimento global, que é consequência da poluição, do desmatamento, mas não é nada disso. A gente sabe, perante a palavra de Deus, que é a mão de Deus. Aí alguns vão questionar, como já questionaram em outros vídeos meus, que Deus deveria separar, né, os inocentes e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que no tempo passado, o juízo de Deus, quando vinha sobre uma cidade, sobre uma nação, vinha sobre grandes e pequenos, vinha sobre todos. Infelizmente é assim. Mas está errado. Quem somos nós para questionar com Deus, né? Só para citar um exemplo, quando o Senhor estava ali enviando Moisés para libertar o povo do Egito, o povo de Israel, da nação egípcia, da escravidão do rei Faraó, o Senhor mandou as pragas para todos ali. Não fez separação entre alguns egípcios e outros, mandou para todos, né? Quando o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, só tirou Ló e a sua família, que eram tementes a Deus. O resto, todos foram destruídos. Então, irmãos, o juízo de Deus é assim. Quem somos nós para questionar? A única coisa que nós temos que fazer é se humilhar diante da presença do Senhor e deixar de zombar das coisas de Deus, né? Não é só essa escola de samba, Gaviões da Fiel. Eu já vi uma reportagem que a Salgueiro também, do Rio de Janeiro, já fez uma apresentação falando sobre o Jardim do Éden, segundo eles, mostrando uma outra versão do paraíso e do Jardim do Éden. Quem são eles para mostrar uma outra versão contrária do que está na Bíblia Sagrada, né, irmãos? Quem são eles? Então é isso, esse vídeo tem o objetivo de despertar você que talvez está sendo levado por essas coisas, achando que está tudo normal, mas não está. O que estão fazendo é uma blasfêmia contra Deus. E nós, enquanto cristãos, enquanto a Igreja de Cristo, não podemos nos calar diante disso. E o que você pode fazer é compartilhando esse vídeo. Mais uma vez eu peço, compartilhe, para que outras pessoas também sejam despertadas com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.